Agora o nosso contato é com o Paulo Pozonoff, que é comentarista aqui da PAN. Paulo, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. Pois é, nós já tivemos um final de semana, sinalização aí de mais tumulto nessa semana, de uma semana quente. O presidente Bolsonaro reagiu à prisão de Roberto Jefferson e também, em parte, à derrota que sofreu em relação à votação do voto impresso, né? No sábado, ele acabou postando nas redes sociais que iria solicitar e encaminhar um pedido ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de impeachment dos ministros Barroso, que preside o TSE também, além de ser do integrante do Supremo Tribunal Federal, e Alexandre de Moraes. Não é, por enquanto isso não foi apresentado, mas governadores já apresentaram uma carta, né, assinaram uma carta em solidariedade ao STF em meio a essa possibilidade, não é, do pedido de impeachment dos dois ministros, e eles assinaram essa carta. No total, chefes dos executivos estaduais de 13 estados e também do Distrito Federal assinaram esse documento. E nós tivemos nas redes sociais no final de semana muita ameaça de golpe, de contragolpe, manifestação de 7 de setembro, ambiente político fervendo, não é, Paulo? Denise, eu estava observando antes aí as cenas, né, terríveis lá do Afeganistão e estava pensando que os nossos problemas, perto agora dos problemas dos habitantes do Afeganistão, eles são pequenos, né, incipientes, pessoas caindo de avião, uma coisa absolutamente horrível. Mas, enfim, essa é a realidade com a qual a gente precisa lidar no momento. E eu vi essa estratégia do presidente Jair Bolsonaro com bons olhos. A gente vive aí, desde que ele assumiu a presidência, um ambiente, né, um fomento, esse temor do fascismo, né, eu chamo lá, eu e o meu colega Fiuza, a gente chama de fascismo imaginário, e de repente o presidente, que tem essa retórica agressiva, eu já apontei aqui algumas vezes, decide jogar com a Constituição debaixo do braço, né? Então é o que ele pode fazer nesse momento, realmente é recorrer ao Senado, ele que se sente prejudicado na relação com o Poder Judiciário. Não tem alternativa dentro da democracia, do Estado de Direito, que não é esse, recorrer ao Senado, e é o que ele está fazendo nesse momento, por mais que essa ideia não tenha aí nenhum sinal de que vá prosperar. Mas cria um clima ainda mais pesado, uma dificuldade maior de um possível entendimento entre os poderes, pode deixar Rodrigo Pacheco aí numa saia justa em relação a essa situação, não é? Nós tivemos, no caso da CPI da Covid, uma determinação do Supremo para que fosse instalada a comissão, mas em relação ao processo de impeachment é uma situação mais delicada, assim como os processos todos que Arthur Lira segura na Câmara, que já vem desde Rodrigo Maia, que também segurou aí contra o presidente Bolsonaro. Luiz Fux já cancelou aquela reunião em que poderia haver um entendimento entre eles, e há um embate direto nessa situação. É difícil você imaginar que o país siga nesse ritmo até as eleições do ano que vem, né, Paulo? É uma relação que está posta de provocação, né? Provocação contra provocação o tempo todo, é o famoso esticar a corda aí para ver até onde ela aguenta. Eu concordo com você, é bastante difícil imaginar que o país suporte esse tipo de tensão até as eleições de 2022, eu vou além. É difícil imaginar que o Brasil suporte essa tensão, qualquer que seja o resultado das eleições de 2022. Algum tipo de pacificação a gente vai precisar encontrar, senão a ruptura institucional está posta aí. O presidente Jair Bolsonaro, até com essa movida de peças do STF, ele se vê aí acuado até. Imagine, Denise, se o presidente Jair Bolsonaro perde as eleições de 2022 e se de repente numa canetada, e usando essa desculpa de ameaça à democracia, né, ou uma afronta à dignidade do Supremo, o ministro Alexandre de Moraes decide prender o presidente Jair Bolsonaro, que daí não vai mais ter foro, nem nada, não vai ter mais todo esse trâmite do impeachment. Então é uma situação bastante complicada mesmo.
Eu não acredito que chegaria a essa situação. Tem outros implicados muito próximos do presidente Bolsonaro, mas o presidente mesmo, eu acho que seria difícil o Supremo assumir uma postura como essa, teria de ter um processo no Congresso Nacional, porque senão seria uma ruptura total das instituições se passar por cima de um processo efetivo, né? Mas assim, o Supremo está dando todos os indícios de que ele acredita, alguns ministros ali acreditam num bem comum, que é uma coisa um tanto quanto difícil, né, de compreender o que é esse conceito de bem comum que o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, tem em mente quando manda prender o deputado, o ex-deputado Roberto Jefferson, e diante dessa motivação meio etérea, assim, o bem comum ou o progresso, como diz o ministro Luiz Roberto Barroso, na mesa elas perdem o vale de face, fica tudo muito confuso. Então, realmente, seria uma ruptura clássica, né? E o que a gente está esperando aqui, eu não quero só um pouco muito pessimista, porque, novamente, a gente viu cenas do Talibã que são muito mais graves, mas o que a gente está esperando aqui é só saber que tipo de ruptura vai se dar nesse momento. Eu espero ainda que nenhum, eu já disse, sou bastante esperançoso. Vejo com bons olhos essa forma do presidente Jair Bolsonaro de recorrer às instituições, ao Senado. Vamos ver como é que as instituições vão reagir a isso, que não é uma agressão, na verdade ele está reagindo ao que ele vê, né, como uma agressão anterior do STF. Então é esse jogo de... a única forma que o presidente tem de recorrer do que ele vê como uma injustiça é recorrendo ao Senado nesse momento, e é o que ele está fazendo. Vamos ver como é que essa estratégia aí vai se revelar nos próximos dias. É isso, Paulo. Vamos continuar acompanhando os próximos lances. A gente vê que, do curto prazo, pelo menos, não deve esfriar, né, esse caldeirão todo que a gente tem visto. Eu agradeço muito a sua participação, Paulo. Uma boa tarde para você. Eu que agradeço, Denise. Até mais. Até mais.